Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo de Abreu Dourado, eu sou aluno de doutorado do IFISC, terminei meu primeiro ano agora em julho, e meu orientador é o professor Carlos Eggs. O nosso tema geral de pesquisa é Teoria da Matéria Condensada Topológica, mas nesse ano eu foquei principalmente em Majoranas e supercondutividade topológica. O resultado que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, ele está dentro do contexto de um artigo que a gente escreveu e a gente está a qualquer momento colocando no archive, a gente está finalizando. Se der tempo eu anexo na apresentação depois. E, bom, a ideia dele é você ter um processo de inferir a presença de Majorana num sistema a partir de uma sensibilidade com em uma assimetria, com um acoplamento com leads, né, com reservatórios externos. Então, a gente vai diferenciar uma fase trivial de uma fase topológica dependendo de se existe uma certa dependência da condutância com esse acoplamento assimétrico. E como uma das aplicações de quando você tem Majorana, você tem essa dependência, a gente propôs um transistor baseado nisso. Então, eu vou primeiro só dar uma contextualização do que é Majorana e em que estágio as coisas estão. Depois eu vou mostrar esse resultado que eu acabei de mencionar, certo? Então, você tem dois tipos de supercondutividade, né? Do ponto de vista topológico. Você tem fases triviais e não triviais. Uma fase trivial é, por exemplo, o supercondutor BCS, usual. A gente sabe que existe um gap, né, uma diferença de energia entre o estado fundamental e os estados excitados. Isso aparece naturalmente por causa da supercondutividade. E a diferença de um supercondutor de onda P para um de onda S é que bom, obviamente a configuração do estado de spin, né? No supercondutor onda P, o spin vai estar numa configuração tripleto, porque ele precisa ser simétrico, já que a função de onda, né, a parte espacial, é antissimétrica. Então, como o princípio de Pauli requer que a função total seja antissimétrica, você tem esse tripleto. Só que a parte interessante do supercondutor topológico é que ele tem estados de borda em energia zero, idealmente, ou quase zero, num sistema finito. E eu vou explicar o porquê o quase zero. Então, como um exemplo, eu peguei a plataforma mais famosa hoje em dia para você gerar a Majorana, e aqui está sob maior interesse experimental no momento, que é um material semicondutor, geralmente o índio arsenide, porque ele tem forte acoplamento spin-órbita, e você coloca supercondutividade nele, por proximidade. Então, você tem um supercondutor usual S-Wave, por exemplo, alumínio, coloca em contato com ele, ele vai induzir supercondutividade no semicondutor. E aí você aplica, além de tudo, um Lyman field, porque o objetivo é você quebrar a simetria de reversão temporal, você matar, né, entre aspas, a componente S-wave da supercondutividade, e o acoplamento spin-órbita vai permitir uma reabertura do gap, agora com estados de borda em energia zero. Então é isso que a gente vê nessa figura. A gente tem a transição de uma fase para outra pelo fechamento do gap e o surgimento desses estados aqui, que vão ser os maioranas. Então, logo abaixo eu ploto a função de onda, né, desses estados, e a gente vê que esse estado tem uma parte da função de onda no lado esquerdo e o outro no lado direito. Esses dois caras são os dois maioranas. Então, daí vem muitas coisas. O operador, se a gente estiver pensando em segunda quantização, o operador que esse Majorana produz é um operador hermitiano, e a álgebra que ele segue é uma álgebra não abeliana. E essa álgebra não abeliana é o que vai ser de interesse para a computação quântica, porque a ordem das operações de troca, por exemplo, se você trocar esses dois Majoranas, seja no espaço real ou no espaço de parâmetros, a ordem dessas operações vai ser mantida, e isso vai resultar em diferentes paridades do estado fundamental no fim do processo.
E é essa paridade que é o grau de liberdade do qubit formado por Majorana. Só que até agora os Majoranas não foram observados de forma conclusiva e a nossa proposta entra nisso porque a gente vai mostrar que quando você tem por exemplo, vou mostrar o sketch do sistema. A gente tem o Majorana Wire, que é o que eu mostrei na página anterior, e a gente tem leads externas. O acoplamento assimétrico com relação a essas leads externas, ela vai mexer na densidade de estados próximo de energia zero nas pontas desse Majorana Wire. E isso é uma coisa que a supercondutividade usual, S-Wave, não consegue fazer. Você não apresenta esse tipo de dependência, e essa dependência ela vem exatamente porque você tem um pedacinho da função de onda de cada lado do sistema, e em fios finitos você tem uma hibridização entre esses estados, e essa hibridização é o canal que vai permitir com que o lado esquerdo, o lado direito e o esquerdo se comuniquem. Então, em princípio, o tamanho do fio ele entra porque ele influencia a energia de hibridização, mas o que está fazendo essa conexão são os maioranas. Então, esse aqui é um sistema onde a gente coloca um quantum dot do lado do Majorana wire, e o que acontece aqui é que o Majorana que está aqui nesse lado esquerdo, ele vai vazar para o quantum dot, não necessariamente o Majorana, mas o Majorana. E ele vai vazar. Só que qual que é o problema? Se a gente desconectar essa lead aqui, a gente vai ver que esse Majorana, porque o sistema é finito, ele vai ter uma energia um pouco maior do que zero, porque você tem a hibridização, ele vai levantar a degenerescência do estado fundamental, e como a gente está usando o formalismo de Bogoliubov-Degen, então você vai ter para cada estado E de energia E, você tem um estado E energia de menos E, pela simetria partícula-buraco. E agora a gente tem esse estado que ele vaza para o DOT, naturalmente. E aí a gente conecta esse DOT com duas leads. E o que acontece é que se a gente coloca o nível do DOT longe, o que pode ser feito com um gate eletrostático, ele coloca o nível lá do DOT lá para cima, por exemplo. Então, se você não tem uma Majorana wire, essa condutância daria em essência zero, porque você não tem nenhum estado próximo da energia de Fermi. A gente coloca o Majorana wire, o Majorana vaza. Só que ele vaza não em energia zero, porque você tem essa energia de hibridização. Isso se a gente estiver falando da lead desconectada. E aí o que a gente observa é que, conforme a gente coloca essa lead, esse split de energia ele vai se fechando. E a gente obtém isso a partir da função de Green. A gente calcula a função de Green no modelo de baixas energias e obtém a densidade de estados no DOT. Então, a gente tem, por exemplo, eu mostro aqui nessa figura a densidade de estados, e aí a gente tem a primeira situação onde a lista está desacoplada, e você tem EM e menos EM. Você tem dois picos. E em zero você não tem densidade de estados, é rigorosamente zero. Conforme você vai aumentando, a gente vê que isso vai se suavizando, e para um valor do acoplamento no lado direito, só 0,2 do que você tem no lado esquerdo, você já tem o fechamento do gap. Então, você teve esses dois picos e eles mergiram, e a partir desse momento aqui, você tem um canal que não depende do nível do DOT, que vai estar lá para passagem de elétrons. E como você tem supercondutividade, você também tem a possibilidade de ter os chamados Andreev processes, né? Andreev reflection ou crossed Andreev reflection, que é quando você tem um elétron transmitindo ou refletindo como um buraco. Então, esses seriam os dois estados que caracterizam o transistor. Então, o transistor desligado seria quando você não tem a lead da direita, ela está desacoplada, e ele está no estado de condução quando você tem um certo gama R, né, uma conexão com a lead da direita, e você tem uma condutância quantizada nesse caso. Então, esse é o resultado. Depois, se der tempo, eu anexo o artigo para quem ficar curioso.
Muito obrigado pela atenção.